Bom, amigos, vamos continuar o nosso estudo aí de juros compostos? Vamos fazer mais alguns exercícios para a gente massificar o conhecimento? Vem comigo. Temos aí, ó, qual o valor dos juros de um investimento? Então, ó, está pedindo os juros de um investimento de R$ 2.000 durante 3 meses a uma taxa de 2% ao mês. Então, eu tenho capital igual a 2.000, o tempo 3 meses e a taxa 2% ao mês. Confere aqui. O tempo está em meses, a taxa também está em meses, ao mês. Então, o montante ele é igual ao capital, que multiplica 1 mais i elevado a t. O montante vai me dar 2.000, vezes a taxa não é 2%, então aqui vai ficar 1,02. Qual o tempo? 3. Então aqui vai ficar 3. Gente, dá para usar aquele macete? Não dá para fazer direto, mas dá para adiantar. Porque ó, 1,02 elevado a 3 é igual a 1,02 ao quadrado vezes 1,02. Então, 1,02 ao quadrado vai me dar o quê? 1,2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado, 4. Vai me dar 1,0404. Agora, eu vou multiplicar mais uma vez por 1,02. Aqui vai me dar 8, 0, 8, 0, 2. Aqui eu não vou multiplicar, aqui é 0, aqui eu vou multiplicar 1, é só repetir. Vai me dar 4, 0, 4, 0, 1. Vou somar, vai me dar 8, 0, 12, 6, 1, 0. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu montante vai ser 2.000 vezes 1,06, 12,08. Vou multiplicar, então, por 2.000. Vou colocar aqui 3 zeros, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 2, 4, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 6, 12, 1 vezes 2, 2. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Então, o meu montante vai ser R$ 2.122,42. Vou botar aqui, né? 40, arredondando, 42 centavos. Mas ele está querendo os juros. Então, eu sei que o J é igual a M menos C. Bom, o montante, né? 2.122. O capital não vai ser 2.000, então vou tirar 2.000. Eu vou ter o quê? R$ 122,42 de juros. Facinho? Vamos lá, vamos continuar. Outro exemplo aí que está sempre caindo. Considerando-se a mesma taxa de juros compostos, se é indiferente, ó, se é indiferente receber R$ 1.000 daqui a 2 meses ou 1.210 daqui a 4 meses, hoje esse dinheiro vale quanto? Gente, hoje o dinheiro seria quem? Seria o dinheiro que eu estou aplicando, seria o capital. Então, daqui a 2 meses, eu vou ter o quê? R$ 1.000. Como é que eu chego a R$ 1.000 daqui a 2 meses? Seria o capital C, que multiplica 1 mais I elevado a 2. Eu não sei qual é a taxa. 1 mais I elevado a 2, isso aqui vai me dar o quê? R$ 1.000. Agora, vai ser 1.210 daqui a 4 meses. Então, o valor hoje, 1 mais I, 4 meses, elevado a 4, vai ser igual a 1.210. Aqui eu não tenho C, aqui eu não tenho C. O que eu posso fazer? Aqui, ó, o C, ele seria igual a quem? 1.000 sobre 1 mais I ao quadrado.
Da mesma forma, aqui o C seria quem? 1.210 sobre 1 mais I elevado à quarta potência. Se eu trocar o posicionamento desses dois aqui, ó, esse daqui passar para cá e esse passar para cá, eu ficaria com 1 mais I à quarta sobre 1 mais I ao quadrado é igual a 1.210 sobre 1.000. Isso aqui não é divisão de potência? Então, o que eu faço na divisão de potência? Conservo a base e subtrai os expoentes. Então, 4 menos 2, isso aqui vai me dar 1 mais I ao quadrado igual a 1,210 ou 1,21. Então, já achei esse valor aqui. Mas eu estou querendo quem? Eu estou querendo o capital. Mas olha só, 1 mais I ao quadrado não está multiplicando o capital? Então, venho para cá, ó. Capital vezes 1 mais I ao quadrado vai ser 1,21, que vai dar 1.000. Agora é só pegar 1,21 e passar para o outro lado. O capital, que é o valor hoje, vai ser 1.000 sobre 1,21. Se eu multiplicar isso daqui por 100, eu acabo com essas duas casas decimais. Então, ficaria com 1.000 mais 2 zeros divididos por 121. Vamos fazer isso aqui em cima? Ó, 1.000 com mais 2 zeros divididos por 121. Aqui não dá para dividir o 100, então vou dividir quem? Vou dividir 1.000. 1.000 divididos por 121, isso aqui deve dar 8, né? 9 passa. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. E vai 1. 1 vezes 8, 8. Com 1, 9. Então, 1.000 menos 968, isso aqui vai me dar 32. Baixo zero. 320 divididos por 121, o 3 vai passar. Então, vai me dar 2. Aqui vai me dar 242. Aqui, ó, vai ficar 8. Né? Aqui vai ficar 1. Passou para cá 10. 10 menos 2, 8. Aqui ficou 1. Então, eu tenho 31 menos 24. 31 menos 24, isso aqui vai me dar 7. Quero continuar. Baixo zero. 780 divididos por 121, isso aqui, 7 passa, deve dar 6. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. E vai 1, 1 vezes 6, 6. E 1, 7. Então, aqui, ó, 780 menos 726, isso aqui daria 654. Galera, vamos deixar aqui, ó. O capital seria o quê? Aproximadamente 826. Beleza, gente? Então, ó, eu tenho esse valor aqui, que seria o meu valor hoje. Mas olha, eu vou mais além. Eu vos pergunto, qual seria a taxa de juros aqui? Tem como saber, gente? Olha só, eu não tenho 1 mais I ao quadrado igual a 1,21. Então, ó, 1 mais I seria a raiz quadrada de 1,21. Pô, Cereja, como é que eu vou achar a raiz quadrada disso? Se você não está conseguindo visualizar, pensa assim. Isso daqui vai ser 121, tem duas casas decimais, divididos por 100. Raiz quadrada de 121, 11. Raiz quadrada de 100, 10. Então, isso daqui, ó, vai me dar 1,1. Se 1 mais I é igual a 1,1, é porque o I vai ser o quê? 0,1. E 0,1 seria 10%. Beleza, gente? Tranquilo?
Facinho, né? Vamos para outra? Um capital C foi aplicado a juros simples de 10% ao mês. Após 2 meses, todo o valor foi retirado, aplicado a juros compostos de 20% ao mês, por mais 2 meses. No final, o valor resgatado foi de R$ 1.728. Qual o valor de C? Olha só. Aqui eu tenho um capital C que foi aplicado a juros simples. Depois de 2 meses, todo o valor foi retirado e aplicado a juros compostos, a uma taxa de 20% ao mês por mais 2 meses. No final, ele vai ter 1.728. Ele quer saber qual é o valor do C. Vamos lá, vamos fazer passo a passo. Eu tenho aqui, ó, capital C, que depois ele foi aplicado a juros simples de 10% durante 2 meses. Então, eu tenho uma taxa aqui simples de 10% ao mês, o tempo simples, 2 meses. Como é que eu faço isso? O montante seria o capital, que multiplica 1, mais IT. Então, o I não é 10%? 10% é 0,1 vezes o tempo, que é 2. Isso daqui, então, vai me dar capital 1 mais 0,2, que vai me dar 1,2. Isso daqui, gente, é o montante do simples. Mas agora, esse valor aqui não vai ser resgatado, não vai ser aplicado a juros compostos? Então, ó, agora eu tenho o composto. Como é que é a fórmula do composto? O montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a t. Quem é esse capital aqui? Esse capital não vai ser esse montante? Então, eu vou ter, ó, C vezes 1,2, que é isso daqui, vezes quem? 1. Agora a taxa, né, de 20%, 20% vai me dar 0,2. Então, 1 mais 0,2 vai me dar 1,2. Elevado a quanto? Por mais 2 meses ao quadrado. Isso aqui vai gerar o valor de 1.728. Meus amigos, aqui eu não vou ter capital vezes 1,2 ao cubo igual a 1.728. Agora, quanto que dá 1,2 ao cubo? 1,2 ao quadrado, isso aqui vai me dar 1,44. Agora, ao cubo, então vou ter que pegar 1,44 vezes 1,2. Aqui vai me dar 8, 8, 2. Vou multiplicar por 1, é só repetir. 4, 4, 1. Aqui vai me dar 8, aqui vai me dar 12 e vai 1, 4, 6, 7 e aqui vai me dar 1. Eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha só que bonito, gente. O meu capital ele vai ser o quê? 1.728. Isso aqui passando para o outro lado, dividindo. Mas isso aqui vai ser o quê? 1,728. Poxa, quanto que dá 1.728 dividido por 1,728? Se eu quero acabar com isso daqui, eu penso, basta multiplicar por 1.000. Multiplico em cima por 1.000, embaixo por 1.000. 1,728 vezes 1.000, isso aqui não vai me dar 1.728. O que sobrou? R$ 1.000. Então, o capital vai ser de R$ 1.000. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, gente, ó, eu tenho aqui uma taxa de 6% ao ano, 4 semestres. O tempo vai ser 4 semestres. Sabe o que eu estou querendo agora? Eu estou querendo ver como é que fica a mudança de taxa e de tempo
no composto. No simples, não era tranquilo, gente? No simples eu não multiplicava se fosse mensal ou a taxa mensal e o tempo anual, eu não multiplicava ou dividia por 12. Só que no composto eu não posso fazer isso. No composto, eu não tenho que estar sempre multiplicando o fator, então não é o produto do fator, 1 mais i. Então, se eu tenho uma taxa ali, volta lá. Se eu tenho uma taxa anual e o tempo semestral, eu posso mudar o tempo ou posso mudar a taxa. Aqui, no composto, é mais fácil mudar o tempo, gente, porque ó, eu consigo transformar 4 semestres em períodos de anos. Poxa, 4 semestres aqui não equivale a 2 anos? Sim, então eu tenho aqui anual e aqui anual. Mas ó, eu quero forçar a barra. Eu quero transformar essa minha taxa em uma taxa semestral. Gente, pensa, se eu tenho aqui uma taxa semestral, um ano não são 2 semestres? Então eu ia ter que ter 1 mais a minha taxa semestral, isso aqui seria um semestre. Agora, se eu vou capitalizar mais um semestre, eu ia passar a ter o quê? Um ano. Então eu ia ter que fazer 1 mais a taxa semestral. Aí sim, eu ia ter 1 mais a minha taxa anual. Seria isso aqui. Então, 1 mais a minha taxa semestral ao quadrado é igual a 1 mais a minha taxa anual. Não é isso que eu faço? Poxa, só que agora eu quero a menor, eu quero a semestral. Então, se eu quero a semestral, o que eu faço? Jogo para o outro lado achando raiz. Então, 1 mais a minha taxa semestral seria o quê? A raiz quadrada de 1 mais a taxa anual. Bom, como é que eu faço aqui então? Se eu tenho a anual e eu quero a semestral, então, ó, um ano não tem 2 semestres, então eu vou ter que multiplicar isso daqui, ó, 2 vezes. Então ficaria 1 mais a minha taxa semestral ao quadrado. É isso daqui que eu fiz. Vai ser igual a quanto? 1,06. Logo, a minha taxa semestral seria o quê? Raiz quadrada de 1,06. Isso aqui é o fator. Se eu quero a taxa semestral, então vai me dar raiz de 1,06 menos 1. Isso aqui vai estar em decimal. Beleza, gente? Quando nós chegarmos lá no estudo de taxa, a gente vai voltar a trabalhar com isso daqui, beleza? Mas fica esperto, porque eles gostam de colocar isso aqui. E se ele te pedir em porcentagem, isso daqui, ó, é decimal. Então, essa minha taxa aqui em porcentagem ia ser a raiz quadrada de 1,06 menos 1 vezes o quê? 100%. Aí multiplica por 100%, né? Você passa transforma ela em porcentagem. Bom, meus amigos, olha só o que eu vou falar agora. Ah, não, tem outro exemplo aqui, ó. Aqui fica mais prático, aqui dá para a gente achar. A taxa de 8,16% ao bimestre, e eu queria passar isso daqui para mensal. Botei esse exemplo aqui, gente, mas ó, não estou preocupado com isso não. Estou querendo transformar a minha taxa em mensal. Poxa, um bimestre não tem 2 meses, então o maior é sempre o menor elevado à quantidade de períodos. Pensa, eu tenho aqui ó, a taxa mensal e eu tenho a taxa bimestral. O maior é o menor, né? Um bimestre não é maior do que um mês. Então, quantas vezes que ele é maior? 2 vezes. Um bimestre eu não tenho 2 meses, então aqui, ó, coloco 2. Para chegar ao bimestre, o que eu tenho que fazer?
o fator mensal vezes o fator mensal. 2 vezes vai me dar um bimestre. Poxa, mas eu estou querendo aqui, ó, a taxa mensal. Estou querendo passar isso daqui para uma taxa mensal. Então, 1 mais a minha taxa mensal ao quadrado vai me dar quanto? Isso aqui não é 8,16%. Então, vou ficar com 1,0816. Olha lá, qual vai ser a minha taxa mensal? É a raiz quadrada de 1,0816. Quanto que é a raiz quadrada de 1,0816? Divide 8 por 2. E agora, acha a raiz quadrada de 16. Nos dois casos não vai me dar 4, então isso daqui vai ficar 1,04. Logo, a minha taxa vai me dar 1,04 menos 1 em decimal 0,04, que isso é igual a 4%. Então, 8,16% ao bimestre nos juros compostos, isso significa o quê? Uma taxa de 4% ao mês. Show de bola? Bom, agora sim, ó. Eu quero fazer uma análise gráfica dos juros compostos. Meus amigos, no regime composto, os juros não são proporcionais, nós já sabemos, né? Não vai ser o mesmo valor a cada mês, ele vai aumentando. A cada mês haverá um valor de juros diferente. Para se calcular o montante, devemos a cada mês acrescentar um valor no produto. Não é sempre assim, ó. Vou pegar o capital que multiplica 1 mais I, depois 1 mais I, depois 1 mais I. Então sempre eu vou estar fazendo isso aqui. A relação tempo e montante terá o comportamento de uma função exponencial. Eu não tenho lá o t, que vai ser o meu expoente, então vai ter um comportamento de uma função exponencial. Ó, o gráfico aqui será uma exponencial. Então, gente, eu tenho aqui no eixo vertical, eixo das ordenadas, o montante, no eixo horizontal, eixo das abscissas, o tempo. E aqui está o gráfico. Repara que no tempo zero, eu vou ter o montante igual ao capital. Você acaba de investir, então você tem o valor do capital. Como é que é o comportamento da exponencial? Ela vem aqui devagarzinho e depois ela dispara. Gente, não esquece. No simples, eu vou ter uma reta. No composto, é exponencial. Bom, não estou satisfeito. Agora, gente, com a análise desse gráfico, a gente vai envolver a matéria praticamente toda. Isso é importante, beleza? Porque eu vou agora comparar o gráfico dos juros simples com o gráfico dos juros compostos. Isso para a mesma taxa e para o mesmo capital. Então, eu tenho um capital. Se ele fosse aplicado a juros simples, como é que ele ficaria? E se ele fosse aplicado a mesma taxa, o mesmo capital, a juros compostos, como é que ele se comportaria? Então, vem para cá. Eu tenho o meu eixo, montante e tempo. Aí, vai ser o gráfico do simples. Então, tenho aqui o capital, isso aí já foi visto, né? Meus amigos, agora eu vou colocar o gráfico do composto. Aí, o composto ele começa devagarzinho e depois ele dispara. Meus amigos, vocês se lembram quando a gente começou a falar lá de juros simples e juros compostos? Lembra que eu falei, que eu perguntei? Então se você é o credor,
é vantagem você aplicar sempre a juros compostos? E eu falei logo que não. Por quê? Porque não ia ter um momento em que o simples seria igual ao composto, então era indiferente. Em que momento que o simples ia ser igual ao composto? Não era na primeira capitalização? Se a taxa fosse mensal, seria um mês. Se a taxa fosse anual, um ano. Se a taxa fosse semestral, seria um semestre. Então, quando eu tenho a primeira capitalização, pouco importa se é simples ou se é composto. Eu vou ter o mesmo montante. Aí, lembra? Depois da primeira capitalização, se você é credor, é interessante aplicar juros compostos ou emprestar a juros compostos, porque aí o montante vai disparar, exponencial vai disparar. Então, o montante no exponencial vai ser maior após a primeira capitalização. O simples vai ser menor. Mas tem mais coisa aí, ó. Olha aqui. Se eu quero esse momento em que ele vai ser igual, esse momento ele está onde, ó? Ele está aqui. Então aí vou ter o meu primeiro período. Se a minha taxa for mensal, esse 1 aqui vai ser o quê? Um mês, ok? Mas, gente, olha só. Repara uma coisa. Quando eu passo o primeiro período, a primeira capitalização, olha só, o composto não está acima do simples. Então, quando eu passo o primeiro período, aqui, ó, qualquer momento aqui, ó, primeiro eu chego no simples, depois eu chego no composto. Então, depois da primeira capitalização, o montante simples, ele é o quê? Menor que o montante composto. Aqui, o montante simples, ele é igual ao montante composto. Galera, isso é importantíssimo. Sabe por quê? Porque eu agora quero que vocês observem isso daqui. Quando ele está entre 0 e 1. Quando ele está entre 0 e 1, olha só. Primeiro eu chego no composto. Depois eu chego no simples. Então, antes da primeira capitalização, o montante simples ele é o quê? Maior que o montante composto. Beleza, gente? Então, existe a possibilidade do simples ser maior do que o composto? Sim, antes da primeira capitalização. Meus amigos, olha só. Matemática financeira, no meu entendimento, tinha que ser ensinado lá no ensino fundamental, Fundamental 1, né? Para desde criança nós termos um conceito de matemática financeira, para a gente aprender a lidar com o dinheiro, a tratar o dinheiro, né? Porque nós somos enganados e a gente nem sabe. E a gente ainda dá tapinha nas costas, achando que está levando vantagem. Por acaso vocês já não escutaram uma propaganda assim falando? Aqui a taxa de juros é pequena, digamos assim, taxa de juros de 1% ao mês. E nos primeiros 30 dias você paga somente juros simples. Aí você pensa, poxa, juros simples, então se eu pagar antes de um mês, eu vou pagar juros simples. Por quê? Nós pensamos que juros simples é menor que o composto. Mas, meus amigos, sabe por que eles falam isso? Porque antes da primeira capitalização, o simples é maior do que o composto. Então, eles não falam à toa, gente. Então, como é que ficam os contratos? Nos primeiros 30 dias, juros simples, porque ele está recebendo no simples, ele recebe mais. Na primeira capitalização, é indiferente. Depois dos 30 dias, né, tratando-se como taxa mensal. Depois dos 30 dias, depois de um mês, o que vai acontecer? O composto é maior. Então, por isso que eles fazem essa propaganda. E às vezes você escuta, não percebe, ou então se você escuta, você acha que está levando vantagem. E não. Olha só, dá uma olhadinha de novo. Olha aqui, ó. Antes da primeira capitalização, se você pagar simples, você está pagando mais. Então, ó, olha só, aqui você paga mais. Você está pagando simples. Aí, quando chega aqui na primeira capitalização, muda para o composto. Por quê?
porque no composto você vai pagar mais. Beleza, gente? Então, olha só. Considerando o mesmo capital aplicado à mesma taxa, os juros simples serão maiores que os juros compostos para o tempo entre 0 e 1, porque eu também não vou ter o tempo negativo, né? Então, antes da primeira capitalização. Com isso, podemos concluir que efetuar uma aplicação a juros compostos nem sempre será mais vantajoso que aplicar juros simples. Nem sempre. Antes da primeira capitalização, o simples é mais vantajoso. Então, tudo dependerá do quê? Dependerá do tempo da aplicação. Então, resumindo, antes da primeira capitalização, os juros simples serão maiores que os juros compostos. Para o credor, então, vê bem, credor, então você tem que receber. Se você vai receber, é interessante aplicar os juros simples antes da primeira capitalização. Para o devedor, aquele cara que tem que pagar, que está devendo, então ele quer pagar menos. Então é interessante juros compostos. E na primeira capitalização, os juros simples serão iguais aos juros compostos, então é indiferente. Não fará diferença para o credor ou para o devedor se os juros forem simples ou compostos. Depois da primeira capitalização, aí o que vai acontecer? Os juros simples serão menores que os juros compostos. Então, depois, o simples vai ser o quê? Menor. Então, para o credor é aquele que tem que receber, é interessante aplicar juros o quê? Compostos. Para o devedor, então pensa sempre, a referência, agora você tem que pagar. Você quer pagar mais ou quer pagar menos? Você quer pagar menos. Então, depois da primeira capitalização, seria interessante o quê? Juros simples. Beleza, gente? Tranquilo? Fechamos então esse bloco. Vamos lá beber uma água. Daqui a pouquinho a gente volta.